Olá, pessoal do sétimo ano. Vamos agora para a segunda parte deste módulo Interações Ecológicas. E agora nós vamos falar daquelas interações interespecíficas que vão ocorrer entre indivíduos, né, de espécies diferentes. Então, a exemplo das interações intraespecífica, que era dentro da mesma espécie, as relações interespecíficas também estão relacionadas com a manutenção do equilíbrio ecológico, então elas também são importantes. Então, se a gente usar como exemplo, né, a existência de animais que predam outros para se alimentar, eles acabam controlando a população de suas presas. Sem este controle, né, o número de presas poderia aumentar muito e com isso causar um desequilíbrio, né, tornando então o que? Escassos seus próprios recursos alimentares, alterando significativamente a comunidade onde vivem. Então, nessas interações interespecíficas, elas também podem ser, né, divididas como positivas e negativas. Nós vamos falar de três positivas, entre elas nós temos mutualismo, cooperação e comensalismo, e três negativas que nós podemos mencionar: predadismo, parasitismo e competição. A primeira que aparece é o mutualismo, ela é benéfica para os dois indivíduos, tá? Tanto, como exemplo, a gente tem aqui, ó, o protozoário e o cupim, tá? Entre essas interações benéficas, né, para ambas as espécies, por isso que a gente coloca positivo, positivo, quando há dependência da interação para que elas sobrevivam, né? Então, o mutualismo que a gente está vendo aqui, para que o cupim também seja beneficiado, ele precisa ter esse protozoário dentro dele. Eles não vivem, né, separadamente. Existe uma dependência nesta relação. Então, olha lá, certos protozoários que vivem apenas no sistema digestório de cupins se alimentam de celulose, presente aí na madeira, e que esses insetos herbívoros não conseguem digerir. Nem eles, nem a gente, tá? A gente também não digere a celulose, que é uma das substâncias que formam a madeira e o papel. Só é digerida por alguns tipos de protozoários e bactérias, e aí sendo a sua principal fonte de alimento. Então, algumas bactérias e alguns protozoários conseguem digerir essa estrutura. E aí existe, né, um benefício entre eles, muito bacana. Então, apesar dessa forma, apenas dessa forma, é que os cupins podem aproveitar então os nutrientes da celulose ingerida. Então, qual que é o benefício dos cupins, né, ao terem esses protozoários? Eles se beneficiam desse nutriente e os cupins vão ter o seu alimento e um local seguro, né, para se manter. Então, essa é uma relação ali que sem essa interação, nem os cupins e nem esses protozoários sobreviveriam, né? A outra relação positiva, boa para os dois indivíduos, é a cooperação, tá? Neste caso, a gente tem o seguinte: há interações benéficas para ambas as espécies, sem que para isso haja uma associação obrigatória. Então, na cooperação, eles vivem separados, não necessariamente eles têm que estar obrigatoriamente juntos. É claro que quando eles se juntam, eles potencializam, né, essa questão positiva. Então, quando essas espécies são separadas, os indivíduos são capazes de sobreviver sozinhos. Chamamos essa interação, então, de cooperação. Quando eles se juntam, é positivo para os dois, né? Aqui nós temos o caranguejo ermitão, que coloca ali, ó, uma anêmona aqui, ó, né, sobre o quê? Sobre a concha onde vive. Essa concha não é do caranguejo, certo? Mas era de um outro animal que morreu e ele utilizou como uma nova casinha. Então, dessa forma, as anêmonas podem obter alimento em diversos locais, porque esse caranguejo leva ela para tudo quanto é canto, né? Já que em condições típicas vivem fixas no substrato. E os caranguejos podem se proteger graças às substâncias urticantes liberadas ali pelas anêmonas, quando tocadas então por peixes ou outros predadores. Então, o caranguejo, né, proporciona o alimento e a anêmona proporciona a proteção. Olha que bacana, né? Mas eles vivem separados, independentemente também se eles se separarem. Eles não são obrigados a estarem juntos. Aí nós temos o comensalismo, né? No caso do comensalismo, é positivo para um, mas não interfere o outro, tá? Então, no comensalismo, um dos seres vivos se beneficia
né? Enquanto que o outro não tem prejuízo, tá? Ou seja, é neutro para ele. É o caso, por exemplo, de alguns protozoários que vivem no intestino de diversos mamíferos. Os protozoários obtêm recursos dos restos alimentares presentes no intestino do mamífero que não prejudica nem se beneficia com a relação. Então, olha lá, ó, isso aqui é uma imagem de uma anêmona, né, de uma espécie ali, ó, Entamoeba coli, que vive em nosso intestino sem nos causar doenças ou outros prejuízos. Trata-se então de um comensalismo do tipo inquilinismo, né? Porque aqui a gente vai ver que existem duas formas, o inquilinismo e o epifitismo. Vamos entender a diferença entre eles. Essa imagem é o inquilinismo. No caso do inquilinismo, um dos seres vivos, né, vive dentro, então a gente chama de inquilino, né, do outro, como é o caso do protozoário que vive no intestino dos mamíferos, que em condições normais não causa prejuízo para o seu hospedeiro. E quando a gente falar do epifitismo, nós estamos falando disso aqui, ó, né? Uma planta cresce sobre outra sem lhe causar dano, como é o caso, né, das bromélias e das orquídeas, que crescem em troncos de árvores, podem alcançar a luz com mais facilidade, o que é benéfico para elas e indiferente para as plantas. Então, é positivo para as orquídeas, independente para o tronco dessa árvore, né? Agora a gente tem as relações negativas, né? Aonde uma sai ganhando e uma sai perdendo. Aqui nessa imagem a gente tem aí o louva-a-Deus, né? Mas olha lá, no predatismo, um indivíduo se alimenta de outro, né? De espécie diferente. Então um ganha e um perde. Neste caso, o predador, que aqui nós temos o louva-a-Deus, mata a sua presa e se alimenta dela. Quando, né, então, quando um louva-a-Deus se alimenta de um inseto, olha o exemplo, ou quando um leão caça uma zebra para se alimentar, tá? Outro exemplo é o parasitismo, positivo para um, negativo para o outro, né? Quando um ser vivo, né, o parasita vive à custa da exploração do outro, ou seja, à custa do seu hospedeiro, ocorre o que nós chamamos de parasitismo. Esta relação está presente nas doenças causadas por bactérias, alguns fungos, alguns protozoários e todos os vírus e alguns vermes. Quando a gente fala de parasitismo, né, há parasitas que se instalam fora do hospedeiro, alimentando-se geralmente do seu sangue. No caso dos animais, a gente tem os carrapatos, os piolhos, e no caso, carrapatos e piolhos e pulgas, que se alimentam do sangue desses mamíferos e das aves ou da seiva no caso das plantas, como é o caso desses pulgões aqui, ó. Então são exoparasitas, né? E a gente tem os que vivem dentro, que são os endoparasitas, como alguns vermes, que se alimentam daquilo que a gente está se nutrindo, né? E aí nós temos aqui, ó, o cipó-chumbo, representado aí pelos fios, são esses fiozinhos aqui, ó, né? É uma planta que parasita a árvore hospedeira, então ela pode prejudicar em muito essa árvore, né? E com relação ao último aqui, ó, competição interespecífica, ou seja, nós temos um grupo desses animais, os gnus, e um grupo de zebras, né? A disputa entre seres de espécies diferentes por recursos do ambiente, como alimento, espaço, água e luz, gera competição entre eles, causando desgaste para ambos, por isso que é negativo, tá? Se a gente falar aqui dos gnus, né, e das zebras, que se alimentam do capim das savanas africanas, então elas estão competindo aquele alimento. Os gnus são prejudicados pelas zebras, assim como as zebras são prejudicadas, né, por eles, constituindo uma interação negativa entre os dois seres. Então, negativo, negativo. E por fim, a gente tem esse quadro resumo que mostra lá os 3 exemplos de relação entre espécies diferentes de forma positiva ou harmônica. Mutualismo, eles têm que estar juntos, né? É uma relação obrigatória. É positiva para os dois. A cooperação ou a protocooperação, eles vivem separados, mas se eles estiverem junto, é melhor, né? Então é positivo para os dois. O comensalismo é aquilo que a gente fala, comer na mesma mesa, né? Normalmente é positivo para um e para o outro é neutro,
e se divide em inquilinismo, que é o caso de um parasita dentro de um organismo, ou epifitismo, que é quando você tem aquele indivíduo fora do corpo, tá? Então, o comensalismo ele é positivo para um e neutro para o outro. Nas três relações agora desarmônicas ou negativas entre espécies diferentes, nós temos o predatismo, que é positivo para o predador e negativo para a presa. Nós temos o parasitismo, que aí é o prejuízo para o hospedeiro, que pode ser dentro do indivíduo ou fora do indivíduo, tá? Positivo para um, negativo para outro. E a competição, que aí nós temos aqui, ó, prejuízo para ambas as espécies que gastam energia para competir por recursos do ambiente, é negativo para os dois. Deixa eu só voltar uma coisa que eu acho que eu confundi aqui. Quando eu falei das relações positivas, tá? Nós temos mutualismo, eles vivem juntos obrigatoriamente, né? Quando eu falo aqui da cooperação, eles podem viver separados, mas é positivo para os dois. O comensalismo, aqui acho que eu confundi aqui, ó. São espécies diferentes, aonde uma ganha e a outra não ganha. Que aí pode ser, então, né, o inquilinismo dentro do corpo de um animal, né, e ele se aproveita daquela situação sem prejudicar, ou o epifitismo, que é quando ele está fora, né, do outro sem prejuízo. Acho que é aqui que eu dei uma confundida, então só recapitulando aqui para vocês, né? Então, beleza. Bom, pessoal, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.